O primeiro exercício, ele já fala aqui sobre o assunto que a gente acabou de ver no vídeo passado, então vai ficar muito tranquilo de fazer, né? Mas eu acredito que ele seja bem tranquilo também. É só pra gente aqui, ó, considerando o conceito, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Vamos começar a ler aqui a segunda coluna pra gente ir marcando, tá? O SUS deve disponibilizar a todos os cidadãos brasileiros assistência igualitária de acordo com a necessidade de cada um. Então, onde que a gente viu isso? Que é uma assistência igualitária, ou seja, para todo mundo, é igual para todo mundo, porém, vai ser de acordo com a necessidade de cada um. Necessidade de cada um. Onde que a gente viu isso? Na equidade. Então, a gente já sabe que o primeiro aqui, ó, vai ser o 3. Se vocês virem aqui para as alternativas, que é o que eu costumo fazer em provas, eu já marco, já vou ver qual que tá batendo, a gente vai ver que só uma começa com 3. Então, facilmente daria para a gente eliminar as outras questões, já marcar o gabarito. Eu achei bem interessante a banca fazer isso, porque geralmente elas colocam pegadinhas, né? Colocam algumas muito parecidas aqui para confundir a pessoa. Mas isso é uma boa notícia, né? Que ela não colocou pegadinha aqui. Começou com 3, a gente já sabe a ordem, mas a gente vai ler mesmo assim para fixar, tá bom? E na prova também, gente, leem bastante, porque dá tempo, ainda mais quando é pequenininho assim, pra gente não cair em pegadinha, tá bom? É o processo de transferência de responsabilidade da gestão para os municípios. Lembra que antes a gestão, né, as decisões, as responsabilidades eram somente para uma esfera? Era somente lá no Distrito Federal? Agora, as decisões elas passam para todo mundo, para todas as esferas. E isso aqui é descentralização. 5, como a gente está vendo aqui. A sociedade tem o direito e o dever de participar das gestões públicas em geral e da saúde pública. Então, a sociedade tem o direito e o dever, tá? Essa aqui é a participação social, né? Nem tem muito o que falar. Próxima. Significa que o atendimento do SUS deve ser universal. Bem tranquilo, né? Já falou a palavrinha aqui universal, da universalidade. Então, e por último, o SUS tem o compromisso público de oferecer atenção integral à saúde das pessoas. Então, atenção integral, a gente vê aqui que é a integralidade. 2. Então, realmente, letra A é o gabarito. Vamos aqui para a questão 2, que também é da mesma banca, tá? Essa questão aqui, inclusive, a gente pegou lá da banca, que vocês vão realizar a prova. Questão 2. As condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços estão dispostas na Lei 8080. Analise as afirmativas abaixo e assinale a incorreta. Sempre bom a gente marcar quando for incorreto. Eu coloquei em negrito aqui, mas geralmente a prova não coloca, tá? Então faz um círculo aí na hora da sua prova para marcar que é incorreta e a gente não marcar errado. Alternativa A. A formulação e a garantia de execução de políticas econômicas e sociais é um dever do Estado. Sim. Lembra lá no artigo 196 que vai falar que a saúde é o direito de todos, dever do Estado, que ele deve fornecer por meio de formulação e garantia de execução de políticas econômicas e sociais. Lembra disso? Por isso que é bom a gente ler com bastante cuidado, mas isso aqui a gente falou na aula passada, tá? Então, essa aqui tá certo. O Estado ele tem que formular e garantir a execução de políticas econômicas e sociais que se referem à saúde, ok? B. A saúde é um direito fundamental do ser humano. Sim, lembra também no artigo 96 que fala a saúde é um direito de todos e dever do Estado? Então, também tá certo. Então, não é a nossa questão, né? Vamos cortando já aqui, ó. C. As pessoas, a família, as empresas e a sociedade não têm responsabilidade nas ações de saúde. Claro que tem, né, gente? Lá no artigo 2, inciso 2 da Lei 8080, vai falar o seguinte: o dever do Estado não exclui das pessoas, da família, da empresa e da sociedade. Então, mesmo que o Estado tenha dever para com a saúde, a família, as empresas e a sociedade, elas também têm suas responsabilidades. E como aqui tá falando que não, essa tá errada. Então, essa aqui é o nosso gabarito, tá bom? Letra D. O acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde devem ser assegurados pelo Estado. Sim, né? O Estado tem que assegurar todas as ações e serviços de saúde e o acesso universal também e igualitário. Ok? Então, questão 2, alternativa C. Vamos para a questão 3 agora?
No que se refere à Lei 8080, analise as afirmativas abaixo e assinale a incorreta. Mesma coisa, gente. Faz uma marcação aí na hora da prova para não acabar esquecendo, tá? Vamos lá. Alternativa A. O Sistema Único de Saúde é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, ok, prestado por órgãos e instituições públicas e privadas, e pegou aqui, hein? Federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta das fundações mantidas pelo poder público. Olha como que isso aqui é uma pegadinha grande pra gente. O SUS é constituído por ações e serviços de saúde, sim, mas ele é constituído por ações e serviços das instituições privadas. Lembra que eu falei que as instituições privadas elas podem participar em caráter complementar. Então, ele não é constituído pelas ações e serviços de saúde das instituições privadas. É apenas públicas. As privadas vai ser só se precisar, só para complementar. Então, por conta dessas privadas aqui, a letra A é o nosso gabarito, tá bom? Porque está pedindo a alternativa incorreta. Vamos ler as outras. Dentre os objetivos do SUS está a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Sim, a gente viu na aula passada os objetivos do SUS, e dentre eles têm, tá lá, né, que ele tem que identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde. Ok, essa tá certa, então não teria como sim. Letra C. Inclui-se no campo de atuação do SUS as ações de vigilância epidemiológica? Sim, também, né, gente? No campo de atuação do SUS tem vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, saúde do trabalhador. Então, essa aqui também tá certa, não pode ser o nosso gabarito. Letra D. A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar. Certíssimo também, né? Essa questão aqui, ela até meio que dá uma dica pra gente sobre a resposta, sobre a alternativa incorreta. Porque as instituições privadas, elas só podem participar em caráter complementar. Então, como aqui está falando que o SUS é constituído por instituições públicas e privadas, está errado. Então, essa foi a nossa questão 3, gabarito, letra A. Meninas, a questão 4, eu percebi que ela ficou com um errinho de formulação, mas eu peguei desse jeito lá da banca, sabe? Então já veio assim. Se acontecer isso na prova de vocês, se vier com erro de formulação, eles geralmente anulam a questão. Mas vamos ver aqui o que aconteceu. Tá falando aqui, ó, a construção do SUS norteia-se baseado nos seus preceitos constitucionais por doutrinas e princípios que podemos citar: universalidade, equidade, integralidade, regionalização e hierarquização. Analise as definições das doutrinas e princípios abaixo e correlacione com a doutrina correspondente. Então, aqui a gente tem as doutrinas, né? 1, universalidade, 2, equidade, 3, integralidade, 4, regionalização e hierarquização. E aí, eles pediram pra gente fazer aqui de acordo com a coluna, né? Vamos ler a primeira. O objetivo dessa doutrina é diminuir as desigualdades. Então, daqui, gente, dessa frase, a gente já consegue identificar que tá falando da equidade, né? Então, vou marcar aqui 2, a questão. Mas vamos continuar lendo. Mas isso não significa que essa doutrina seja sinônimo de igualdade. Apesar de todos terem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e por isso têm necessidades diferentes. Então, essa doutrina é a garantia de todas as pessoas, em igualdade de condições, ao acesso às ações e serviços dos diferentes níveis de complexidade do sistema. Então, aqui está falando, né, do artigo 196 e, na verdade, aqui, ó, até aqui tá certo. E aí, daqui para lá, gente, seria um outro coisinha, ó, pra gente colocar, tá? Porque faltou um. Se vocês contarem, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então, tá faltando um. E essa outra, ela tá aqui, ó. Ela só não foi separada, tá bom? Mas aí, vamos ler o outro. Com essa doutrina, o indivíduo passa a ter direito de acesso a todos os serviços públicos da saúde, assim sendo como aqueles contratados pelo poder público, independente do sexo, raça, renda, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. Saúde é direito de cidadania e dever do governo. Então, isso aqui também tá bem tranquilo. Gente, uma dica, falou de artigo 196 da Constituição, se trata de universalidade, porque elas duas têm relação, tá? Porque, como a gente leu aqui, né, que a saúde é um direito de todos, sem distinção de sexo, raça, renda, ocupação ou outras características. Então, é
universalidade. Então, ficou 2 e 1. Vamos ver aqui se já tem, ó. Aqui começou com 1, a gente já viu que começa com 2, então não é. Aqui começa com 2, ó, 2 e 1. Aqui não é, aqui não é. De novo, o gabarito ficou bem facinho de encontrar, né? Mas, vamos ler, continuar lendo. Os serviços devem ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente. Gente, vamos tomar cuidado, tá bom? Porque é crescente. Lembra que eu falei com vocês anteriormente que, por exemplo, você vai primeiro na UBS, faz uma consulta, depois você faz um exame, depois você faz uma cirurgia, e isso é crescente. Então, isso é a integralidade, a hierarquização, né? Desculpa. Então, tem que tomar cuidado, porque é crescente. E, às vezes, vai vir uma questão desse tamanho, porque vamos combinar, né? Grande, uma alternativa grande dessa. E vai vir uma palavrinha diferente aqui, vai vir decrescente. E aí, você pode ser que não perceba ou se confunda e marque a alternativa e acabe errando. Então, níveis de complexidade crescente. Primeiro, baixa, média e alta complexidade, dispostos em uma área geográfica delimitada e com a definição da população a ser atendida, planejados a partir de critérios epidemiológicos, implica na capacidade dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as modalidades de assistência. Quais são as modalidades de assistência? Baixa, média e alta complexidade, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia disponível, possibilitando alto grau de resolutividade. Então, tem que resolver o problema da pessoa. O que é isso, gente? Falou de serviço deve ser organizado em níveis crescentes, de complexidade crescente. Falou de área geográfica, nós estamos falando de regionalização e hierarquização. Hierarquia começa do baixo para o mais alto. Sabe quando você tem aí na sua empresa, na empresa que você trabalha, tem a pessoa, o seu chefe, por exemplo, e aí de acordo com a hierarquia, né, ele está num lugar mais alto que você, ou você pode ser também, né, o chefe dessa empresa, então você está num lugar mais alto do que o funcionário ali, na questão de função, tá? Não estou falando de que pessoas são melhores que as outras, não, estou falando na questão de função. Então, hierarquia é isso, do menor para o maior, crescente. Então, falou disso, é regionalização e hierarquização, que aí é o 4. Ok? Que a gente já viu que é o 4 e o último vai ser o 3. Aqui por eliminação, mas vamos ler mesmo assim. As ações de promoção, proteção e reabilitação da saúde não podem ser fracionadas. Sendo assim, os serviços de saúde devem reconhecer na prática que, se cada pessoa é um todo indivisível e integrante de uma comunidade, as ações de promoção, proteção e reabilitação da saúde também não podem ser compartimentalizadas, assim como as unidades prestadoras de serviço, com seus diversos graus de complexidade, configuram um sistema capaz de prestar assistência integral. Então, assistência integral, a gente falou de integralidade, que é a 3, e o nosso gabarito realmente aqui vai ser a letra B, tá bom? Questão 5. O SUS é regulamentado pela Lei 8080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como a organização e o funcionamento dos serviços de saúde. De acordo com essa lei, analise as afirmativas abaixo e assinale aquela que não representa um fator determinante de saúde. Gente, essa questão ela é uma pegadinha muito grande, porque se a gente for considerar fatores determinantes e condicionantes, todo mundo aqui é um fator, tá? Todo mundo. A, B, C e D. Todo mundo é um fator determinante ou condicionante. Porém, ele está pedindo aqui pra gente, de acordo com a Lei 8080, e o que é um fator determinante? E a gente falou sobre isso na aula passada, né? Eu vou ler para vocês o artigo que está falando, mas eu vou ler um pedaço do artigo, né? O artigo 3º diz que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, alimentação, moradia, eu já falei alimentação, moradia, renda, educação, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, transporte, lazer e acesso aos bens de serviço. Então, não falou da idade, então a questão aqui seria a idade, tá bom? Mas como que eu vou fazer para lembrar disso? Gente, realmente é difícil, mas eu consegui achar aqui uma frase, vou pedir para vocês anotarem essa frase aí, tá? Vou anotar, na verdade acho que eu vou anotar ela aqui para ajudar. Vamos anotar todo mundo junto. Uma frase
pra lembrar, tá, gente? É uma frase bem bobinha mesmo. Ó. Só. Desculpa, gente, tem uma travadinha aqui. A minha saúde melhora trabalhando, recebendo, estudando, transportando, lazer e serviços. Gente, essa frase, ela, igual eu falei, ela é bem bobinha e ela não parece fazer muito sentido, né? Mas se vocês decorarem ela, vocês vão conseguir lembrar de todos os fatores determinantes e condicionantes. Por quê? Aqui, ó, a minha saúde pode pôr maiúsculo, tá? Porque cada uma vai ser uma palavrinha diferente. Melhora, trabalhando, recebendo, pode colocar todo mundo maiúsculo aí. Estudando, transportando, lazer, serviços. Porque aí, ó, a gente vai conseguir ver que a alimentação, M de moradia, S de saneamento básico, M de meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e acesso a bens e serviços. Ok? Então, essa frasezinha aqui, as primeiras letras de cada palavra, né? Ela ajuda a gente a lembrar de quais são. Por exemplo, aí você veria que não tem I, né? Não tem nada com I nessa frase, então você não erraria essa questão. Marcaria idade. Desculpa que deu uma travadinha na hora que eu fui colocar aqui a questão, tá? Mas aí já voltou. Espero que tenha dado para entender. Vamos para a próxima. Questão 6. Analise as afirmativas a seguir. 1. Identificar os fatores condicionantes e determinantes da saúde no Brasil é um dos objetivos do SUS. Sim. Perfeito. 2. A Direção Municipal do Sistema Único de Saúde compete definir políticas de proteção integral à criança e adolescente? Gente, quem define políticas de proteção integral à criança e adolescente é o ECA. O SUS, ele define políticas para assistência de saúde, né? Que também engloba a criança e adolescente, mas proteção integral, tudo que envolve, quando é integral, né? Quer dizer que tudo que envolve a criança e adolescente, não, o SUS não foca nisso, tá bom? Quem foca nisso é o ECA. Então, vamos marcar a alternativa correta aqui embaixo. As duas afirmativas são verdadeiras? Não, a gente viu que uma é errada. A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa? Sim. Uma é verdadeira e a outra é falsa. Então, nosso gabarito a gente já viu aqui. Não vai ser essa, não vai ser essa. Ok? Questão 7. Apesar de todas as pessoas possuírem direito ao serviço de saúde, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Olha, que eu já até sei o que vai falar, hein? Você já sabe? Ao encontro disso, a diminuição das desigualdades é o objetivo seguinte do princípio do Sistema Único de Saúde. Então, diminuição das desigualdades, quando fala que as pessoas não são iguais, a gente está falando de equidade. Gabarito, letra D. Questão 8. Em relação aos importantes acontecimentos na história da saúde pública no Brasil, assinale a alternativa correta. Gente, aqui na letra A vai falar de um documento que vocês já devem ter ouvido falar, que é a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Se você não ouviu falar, faz aí grifa aí essa parte ou anota, né, se você estiver fazendo, se você não tiver imprimido o arquivo, pra gente, eu vou até mandar um link para vocês de um vídeo que mostra como que foi essa 8ª conferência, as pessoas que participaram, é um vídeo muito interessante, tá? E ela foi um marco histórico na saúde pública do Brasil, porque ela reuniu o governo, reuniu profissionais da saúde, reuniu a sociedade para discutir o que hoje a gente vê na Constituição, para discutir a universalidade, integralidade, principalmente a participação social na formulação de políticas referentes à saúde pública no Brasil. Então,
É um documento muito importante, foi uma conferência muito importante, tá? Para a gente entender a saúde pública no Brasil. Eu vou estar enviando para vocês esse link para vocês verem. É tipo um filmezinho assim, um documentário que mostra como que foi, as pessoas que participaram, muito interessante. E essa oitava conferência, ela aconteceu em 1986, tá? Que ela aconteceu. Então, a gente viu que o SUS foi criado em 1988, então 2 anos depois foi criado o SUS lá na Constituição de 88, tá bom? Então vamos ler a alternativa. No relatório final da oitava Conferência Nacional de Saúde, a saúde passa a ser definida apenas como resultado das condições de moradia e higiene do indivíduo da comunidade. Aí vocês vão me falar, Lara, mas a gente não viu nenhum relatório, a gente não viu sobre a oitava conferência, você não gravou pra gente. Como que eu responderia essa questão? Primeira dica que eu dou pra vocês. Apenas. Toda questão que condicionar, claro que não é sempre, tem que ler a questão, tem que estudar bastante, tá? Mas quando ela condiciona, fala assim, apenas isso, somente isso, tá errada, tá? Porque dificilmente uma coisa ela vai ser tão condicionada assim. E aí a gente consegue ver que fala que se a oitava conferência ela foi um marco para o que a gente conhece hoje na Constituição, foi defendida a universalidade, a integralidade e a participação social, como que a saúde passou a ser o resultado das condições de moradia e higiene apenas de moradia e higiene. Então a saúde ela só é o resultado de condições de moradia e higiene, daí não entra alimentação, aí não entra saneamento. Claro que não, né, gente? Então, se tá pedindo a questão correta, essa tá incorreta. Eu vou estar mandando para vocês o link, vou repetir novamente, e anota aí também essa data, tá? Porque costuma cair em prova. Ela foi em 1986, a oitava Conferência Nacional de Saúde. A Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços competentes e dá outras providências. Letra B, né, gente? Nosso gabarito. Certinho, de acordo com o que a gente viu anteriormente. Vamos ler as outras para a gente entender. Na década de 80, no século XX, a realidade social era de inclusão de todos os cidadãos no que diz respeito ao direito à saúde. O direito era assegurado pelo Instituto Nacional de Previdência Social, entidade de acesso de todos os brasileiros, independente da sua situação econômica. Lembra que eu falei, gente, no vídeo passado, que antes do SUS, antes de 88, não era assim que funcionava, tá? Não era inclusão de todos os cidadãos. E o Instituto Nacional de Previdência Social, que é o INAMPS, ele não era para todo mundo, ele era para quem contribuía com a Previdência Social. Então, não era para todos os brasileiros. Então, essa questão tá incorreta, não é essa, tá? D. O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais no SUS publicado... Gente, essa letra D aqui, ela tá falando do Pacto pela Saúde. E tá falando de data, assim, essa questão eu poderia até ter tirado ela tá incorreta, tá? Mas, porque isso aqui não dificilmente vai cair na prova de vocês, tá? Na verdade, eu acho impossível, porque isso aqui é muito específico, é mais para quem tá realmente estudando lei, talvez um cargo mais de... Enfim, sabe? Eu acho que não vai cair para vocês, não precisa da gente nem ler. Vamos ler a E. Segundo o artigo 198 da Constituição Federal, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com uma única diretriz. Descentralização com direção única em cada esfera do governo. Gente, a descentralização, ela é uma diretriz, né? Mas ela é única? Ela é a única diretriz? Deixa eu só apagar aqui que ficou bagunçado demais. Mas vocês entenderam o que eu falei? Segundo o artigo 98 da Constituição, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, ok? E constituem um sistema único, ok? Organizado de acordo com uma única diretriz, essa é a única organização do SUS? É a descentralização? Não, a gente tem outras diretrizes, né? Então essa aqui também está incorreta. Como a questão está pedindo a certa, e nosso gabarito, letra B, de bola. Questão 9. De acordo com a Lei 8080/90, é um princípio a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade. Gente, esse artigo, ele tá aqui, ó, no artigo 7º, tá? Na Lei 8080, a gente leu ele lá.
E ele fala aqui no artigo 7, número 3. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. B é o gabarito, tá bom? Isso aqui teria que saber mesmo o que está escrito no artigo 7, se é física e psiquiátrica. A gente já vê que a palavrinha psiquiátrica não é tão convidativa, né? A gente já conseguiria eliminar ela por conta de ser psiquiátrica. Psicológica e física, talvez dá para confundir, né? Psicológica e material também. Mas o que completa o artigo é essa física e moral. Muitas questões, gente, não tem jeito. A gente tem que ler bastante para a gente ter na nossa cabeça qual é a resposta certa. Essa é uma questão bem difícil, eu acho que difícil de cair na prova, tá? Porque ela completa muito aqui, de maneira que você teria que lembrar mesmo da questão. Mas, de qualquer forma, a letra B é o nosso gabarito. Vamos para a próxima. Vamos para a 10. O Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, exceto. Tá vendo o que é exceto? Nem veio negrito, nem veio grande. Então, toma cuidado. A. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde? Sim. Lembra que a gente falou sobre isso? Tá certa. Então, como tá exceto, não é a nossa questão. Não participar da formulação da política e execução das ações de saneamento básico? Gente, um dos objetivos do SUS é sim, né? Dos objetivos não, das competências, né? Das atribuições do SUS é participar da formulação e da execução das ações de saneamento básico. Então, como aqui tem um não, esse é o nosso gabarito, letra B, tá bom? Mas vamos ler as outras. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico? Sim, também falei antes, né, que já até errei uma questão sobre essa. O SUS também está na sua competência, ele tem que incrementar desenvolvimento científico e tecnológico, óbvio, né? Se você vai ser atendido, você tem que ser atendido pela tecnologia melhor que tiver. O SUS não vai ficar usando as antigas, tá bom? D. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos, substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Isso aqui também tá certa, né? Então, não é nosso gabarito, porque o nosso gabarito tá pedindo a exceto. Beleza? Gabarito letra B de novo. Vamos para 11? A criação do Sistema Único de Saúde representa um marco importante para a saúde pública do Brasil, pois apresenta um arcabouço jurídico e institucional no campo das políticas públicas de saúde. Sobre a evolução histórica do SUS, analise as afirmativas e dê valores de verdadeiro ou falso. Primeira, o marco da reforma do sistema de saúde foi a 8ª Conferência. Sim, gente, o marco da reforma do Sistema Único de Saúde foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em março de 88. Lembra, gente, que a Constituição Federal ela é de 88? E a conferência, lembra que eu falei que é de 86? É bom lembrar, viu, gente, a data. A Constituição de 88 é mais fácil de lembrar, porque a gente sempre fala, né? Constituição de 88, então a gente sempre lembra. E não foi na mesma data da Constituição, foi anos antes, foi em 86. Então essa aqui é falsa. O restante está certo. Teve como lema saúde, direito de todos e dever do Estado. Foi o lema dela, que foi o artigo 96, né, da nossa Constituição. Mas aí, a única coisinha que errou foi a data aqui, que é 86, não 88, falsa. Os princípios e diretrizes do SUS foram contemplados na Lei Orgânica de Saúde, Lei 8080, de 19 de setembro de 1990. Verdadeiro, né? A gente tem lá os princípios e diretrizes do SUS, tanto na Lei 8080 quanto na Constituição. O SUS, portanto, não é composto somente por serviços públicos. É integrado também por uma rede de serviços privados, principalmente hospitais e unidades de diagnose e terapia, que são remunerados por meio dos recursos públicos destinados à saúde. Gente, essa aqui também é lógico, né? O SUS... Ah, gente, desculpa. Eu tô aqui, já li muitas questões e tô ficando... Tá vendo o que acontece com a gente? Por isso que tem que ler várias vezes. Mas, na verdade, acho que eu li certo, sim. Ai, gente, tô embananando tudo, né? Desculpa. Não vou... Vou ver se eu consigo cortar essa parte. Se eu não conseguir, vocês me desculpam, tá? É isso mesmo, ela é falsa. Porque tá falando aqui, ó, o SUS não é composto somente por serviços públicos. O SUS, ele é composto, sim, por serviços públicos, somente.
é integrado também por uma rede de serviços privados, ele não é integrado por uma rede de serviços privados. A instituição privada, ela pode participar, mas em caráter complementar, que são remunerados por meio de recurso público. Lembra que os serviços privados, eles não podem ser remunerados por meio de recurso público. Então tá falso, tá errado. E aqui, gente, ó, eu até tinha visto antes que não tinha. Eu peguei essa prova da EBSER e eu tinha visto que não tinha alternativa FVF. Tá vendo? FVV, FFV. Mas aí eu queria ver se vocês iam me falar alguma coisa, né? Mas é isso mesmo, gente. Às vezes as bancas erram e aí elas anulam, né? Mas aí FVF não é FVV, não é VFV, não é FFV, não é VFF, não é VVV. F, V e F. Na hora que eu vi, eu pensei, será que realmente a banca ia errar essa? Aí eu vi o não aqui e pensei que eu tinha... Enfim, gente, desculpa a loucura aqui. Mas é isso. Não tem jeito do serviço privado participar do SUS e ser remunerado por meio de recurso público. Isso é errado. Tá bom? Vamos para a próxima. Vamos para a questão 12. Eu também peguei ela lá da EBSER. Para quem não sabe, gente, a EBSER é uma empresa que tem hospital e hospital escola, sabe? Vocês devem conhecer, né? E aqui é de engenheiro mecânico. Porém, a gente, quando tá falando de SUS, eu tô pegando a maioria das questões que eu consegui achar pra gente conseguir abranger tudo. Vocês viram que as primeiras questões, elas eram da banca de vocês, e as outras nem sempre eu consigo pegar do mesmo direcionamento. Mas é só pra gente abranger tudo, vocês entenderem como que cai sobre o SUS, né? Nas coisas que a gente estudou. Mas muitas dessas questões que eu tô trazendo, ela é pra gente de saúde, e quando for realmente também pra gente de saúde, eu vou mostrar pra vocês certinho, tá? Pra gente de saúde e a gente de endemias também. O Sistema Único de Saúde é uma conquista da sociedade e foi criado para promover justiça social e superar as desigualdades em assistência à saúde da população. Ok? Assinale a alternativa correta. Antes de 88, o Sistema Público de Saúde atendia apenas quem não contribuía para a Previdência. Antes, o sistema era só para quem contribuía, né? Se não tivesse esse não aqui, está pedindo a alternativa correta, se não tivesse esse não seria, mas não contribuía para a Previdência? Não. Antes, o sistema de saúde atendia apenas quem contribuía para a Previdência. Então, não é essa a alternativa. A Constituição de 88 garantiu a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Correta, letra B é o gabarito, tá? C. O SUS, quando foi criado, tinha como principal característica ser centralizado e de responsabilidade federal, sem a participação dos usuários. Gente, quando o SUS foi criado, a partir do momento que o SUS foi criado, já tinha essa característica da descentralização. A gente vê isso lá no artigo 96200, tá bom? E tinha já a participação de usuários e não era centralizado, descentralizado, então tá errado. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 88, foi um marco da reforma sanitária que tratou da saúde como direito, da reformulação do Sistema Nacional de Saúde e do financiamento setorial. A 8ª Conferência, gente, ela não foi realizada em 88, olha aqui. Lembra que a gente acabou de ver também um exercício sobre isso. A 8ª Conferência, ela foi em 86, então tá errado. O Ministério da Saúde, criado nos primórdios da história da saúde pública brasileira em 1808. Gente, o Ministério da Saúde não foi criado em 1808. Não precisa de vocês se preocuparem, porque isso aqui não vai cair na prova de vocês, tá? Também, essa questão aqui, essa alternativa. Mas essa daqui, ó, é facilmente de cair. A Constituição de 88 garantiu a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas. Vocês entendem esse artigo aqui? Que, ó, a Constituição garantiu saúde como direito de todos e dever do Estado, tranquilo, né? Garantindo, como que ele garantiu essa saúde? Mediante políticas sociais e econômicas, ok? Então, essa aqui vocês não precisam se preocupar com ela, tá bom? Essa aqui é de técnica de enfermagem da EBSER, também sobre o SUS, e tranquilamente questão que poderia cair para vocês, tá? Questão 13. Segundo a Constituição Federal, o financiamento da Seguridade Social. Gente, o financiamento do SUS, a gente ainda não viu
na Lei 8.142/90. A gente vai ver mais a fundo isso aqui, tá bom? Mas todo mundo, eu acho que eu cheguei a falar isso com vocês em outras aulas, todas as esferas elas têm que financiar o SUS, tá bom? Vamos ler as alternativas aqui para vocês verem, ó. O financiamento é de responsabilidade principalmente dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos trabalhadores demais segurados da Previdência Social. Não, gente, hoje em dia não tem nada a ver mais com a Previdência Social, tá? Todo mundo tem que financiar, não é só principalmente os estados, os municípios e os demais seguradores, não. Deve ser planejado anualmente pelos órgãos responsáveis pela Previdência Social e Assistência Social, considerando o orçamento da União dos Estados. Também não, tá? Responsáveis pela Previdência Social, não. Deve sofrer cortes em períodos de crise econômica? Gente, vocês acham que o SUS, a saúde pública, deve sofrer cortes em período de crise? Não deve sofrer corte, gente. A área da saúde não deve sofrer corte de jeito nenhum. É de responsabilidade de toda a sociedade, sim. De forma direta e indireta, sim, mediante recursos provenientes do orçamento da União, dos estados, do distrito, dos municípios e várias contribuições sociais. Gabarito letra D. Advindo das receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios deverá constar nos respectivos orçamentos e do orçamento da União. Então, a gente tem que ir na questão que falar de todo mundo, a sociedade, a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios e várias contribuições sociais. Aqui está falando das receitas do Estado, do Distrito Federal, dos municípios e dos orçamentos do respectivo orçamento do orçamento da União. Não faz nem sentido, porque a União, ela também vai ter, mas aqui não está falando da sociedade. Não está citando que a sociedade também é responsável por isso. Então tá errado. Vocês vão entender melhor, gente, esse tipo de questão quando eu colocar o vídeo para vocês, tá? Sobre a Lei 8.142/90. Vem mais questões sobre o repasse financeiro, sabe? Mas é isso. Vamos para a questão 14? A Lei 8080 de 1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção, recuperação e organização da saúde, funcionamento do serviço correspondente, sendo incorreto, vão lá em marca, tá? O incorreto, afirmar que a execução de ações de saúde do trabalhador não está incluída nos objetivos do SUS, já que é legislação específica e exclusiva do Ministério do Trabalho, através de normas regulamentadoras. Gente, a gente viu que a saúde do trabalhador está incluída sim, né, nas competências do SUS. E não é de legislação específica do Ministério do Trabalho, não. Então, essa aqui, como está pedindo é incorreto, o gabarito letra A. Vamos ler as outras. É objetivo do SUS a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde? Sim, né? A gente já viu isso aqui. C. É objetivo do SUS a assistência às pessoas por intermédio de ação de promoção, proteção e recuperação da saúde com realização integrada de ações assistenciais e atividades preventivas. A gente tá até escrito aqui, né? Um pouquinho dessa questão. E sim, né? Ações de realização integrada de ações assistenciais e atividades preventivas. Lembra que antes do SUS eles priorizavam atividades curativas, agora preventivas, ok? Essa também tá certa. A assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, está incluída entre a execução de ações promovidas pelo SUS. Então, essa aqui também tá certa, ok? Sobre o Sistema Único de Saúde, SUS, assinale a alternativa correta. O SUS é o sucessor do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, INAMPS. Gente, antes do SUS, vou repetir novamente, as pessoas que recebiam atendimento de saúde pública eram as pessoas que contribuíam para a Previdência Social. E essas pessoas, elas contribuíam e recebiam a saúde nesse Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, INAMPS. É isso aqui mesmo. Só que, e aí depois veio o SUS, que foi depois do INAMPS, o SUS começou a distribuir saúde de forma universal. Não era só para quem contribuía. Só que quando a gente fala de sucessor, a gente está falando que o SUS sucedeu o INAMPS e continuou igual ao INAMPS.
O SUS não é sucessor, ele substituiu o INAMPS, porque agora o SUS é saúde para todos. E antes, com o INAMPS, era saúde só para quem contribuía na Previdência Social. Tá? Quem contribuía lá no INSS, quem trabalhava de carteira assinada. Então, a gente não pode falar que o SUS é o sucessor, porque é o substituto, substituiu. Não continuou igual. Então, quando está pedindo a correta, essa aqui está incorreta. É uma nova formulação de política e organizacional para o reconhecimento de serviços e ações da saúde estabelecida pela Constituição de 88. Então, essa aqui é a certa, né? O SUS é uma nova formulação política, não é um sucessor de uma coisa que estava antes, que estava ruim. É uma nova para o reordenamento. Então, reordenou os serviços e ações de saúde que está constituído está estabelecido lá na Constituição de 88, do artigo 96.200. O SUS é o sucessor do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. Olha aqui de novo, sucessor. Não, o SUS não é. O SUS não segue a mesma doutrina e os mesmos princípios em todo o território. Ou seja, existem diferenças entre regiões brasileiras. Claro que não, né, gente? O SUS é único, é um sistema único. Todo o território nacional ele vai seguir os mesmos princípios. Não vai ter distinção entre uma região e outra. Então, é errado. O SUS é um serviço ou uma instituição com finalidade distinta. Não, né? O SUS é único, ele tem uma finalidade única, que é tudo isso que a gente viu na Lei 8080 e na Constituição. Então, também não tem como ser essa questão aqui. Finalizamos. Gente, eu trouxe exercício, vocês vão perceber, sobre muitos assuntos do SUS. Eu tentei pegar, assim, o máximo do máximo. Porque, como eu falei com vocês, não tem como a gente saber o que realmente a banca vai cobrar. Mas, se baseando aqui nas questões realmente da banca de vocês, a gente consegue ver que é bem tranquilo. Vocês conseguiram ver isso também? Cobrou bastante essa questão aqui dos princípios e diretrizes, gente. Então, dá uma reforçada aí nisso. Uma palavrinha ou outra para poder dar uma pegadinha, né? Colocar um nãozinho aqui, donativa incorreta, para você ir lá e marcar a correta. Então, tem umas pegadinhas assim, pelo que a gente viu. Novamente aqui, textos grandes para mudar uma palavrinha ou outra. Então, lê com calma, com cuidado e faz a anotação, tá bom? Essas questões que vocês estão vendo que tá mais difícil que essas últimas, peguei para vocês verem como que cai. E para a gente abranger esses outros assuntos que talvez não dê tempo da gente ver, que são assuntos mais complexos que eu tenho quase certeza que não vai cair na prova de vocês. Mas eu até falei, eu fui indicando aqui, né, o que é mais complexo. Mas é importante vocês verem, entenderem, até pra gente não ter que ler toda a lei, porque a lei 8080, ela é enorme, vocês já devem ter visto, né, que ela é muito grande. Se a gente for ler ela inteira, a gente não vai conseguir ver todas as coisas com detalhes, as coisas realmente importantes, porque, infelizmente, a gente não tem tanto tempo quanto eu gostaria que a gente tivesse. Mas, no mais, é isso. Eu agradeço vocês a participação.